Boa noite para todo mundo. A galera tá chegando aqui. Nosso convidado VIP acaba de entrar aqui na sala. Alô, Henrique Moreno. Boa noite. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Christian Petkov. Já vou chamá-lo aqui. Boa noite, Gustavo, Bruno Venâncio. Sejam bem-vindos. E o nosso convidado VIP. Boa noite. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Firme e forte, Christian Petkov. Firme e forte, estamos aqui. Como que você gosta que chame você? Christian Petkov, Petit, como que... Tá, Pet? fica à vontade. Eu acho que o mais fácil é Petit, mas pode Petit? chamar, você fica tranquilo. Olha, legal. Então vamos lá, deixa eu só dar últimos detalhes aqui. Marcamos 8h45, estamos no horário. Boa. Isso é bom, né? Chegar no horário, começar no horário, sempre pontual, isso é bom, né? Um grande abraço aí pro pessoal da Oreca Broker, que é o grande prêmio Oreca nesse final de semana, domingo, na Granja Viana, traçado 101. Promete ser uma das maiores e melhores corridas da história do nosso campeonato e do kart rental. Um abraço aqui para minha mãe, que está online. Abraço, mamãe! Vamos lá, então, para quem não me conhece, acho que até para o Christian também é novidade, né? Eu sou o Anderson Cordeiro, é uma honra estar aqui com o nosso convidado, o Christian, com o Petit aqui na sala. E meu nome é Anderson Cordeiro e também sou conhecido aí como Ninão para muita gente, e eu sou um dos responsáveis aí pelo Interior Kart Racing, que é um campeonato aqui do interior, que a gente começou há 4 anos, já esse é o 4º ano nosso. E um abraço aí pro Rafael lá de Rio Preto, que está aí online com a gente, tem uma galera entrando aí. E a gente já está no 4º ano do nosso campeonato, e desde o início eu dei essa ideia para a gente fazer algumas entrevistas para animar ainda mais ter um motivo a mais da galera que corria com a gente para tentar chegar lá na frente. E todo mundo quer ter uns 5 minutos de fama, né? E daí pensando nisso, eu sempre tive essa ideia, mas ninguém abraçou comigo, até que finalmente falei, eu vou tomar a frente dessa entrevista, vamos ver o que dá. E inventei esse quadro de Frente com o Ninão. Hoje a gente já está no 5º episódio, e um episódio super especial. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos os pilotos aí que estão com a gente nessa temporada de 2025, que são 35 pilotos no total. Também quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo com a gente a live, está assistindo ao vivo aqui, ou vai assistir gravado daqui a pouco, que vai ficar salvo aqui. Também quero agradecer a todos os patrocinadores, né, que são 11 esse ano. Um abraço lá para a galera da Adega Vila, também a Fabricakes, Grupo Oreca. Domingo temos o Grande Prêmio Oreca. Também tem o pessoal da Divic, da Fredo, a Automecânica Chico, a Basic Socks, WWERP, a Zorflex, a Lazy Kart. E também o momento tão especial, quero agradecer a Chili Drinks, que é o nosso patrocinador. Olha lá, ele tá com o dele lá também. Show. Pode abrir já? Pode abrir? Momento mais esperado da live. Opa, nossa. Aí. Boa, garoto. Aqui, ó. Saúde. E a Chili Drinks é uma linha nova de bebidas funcionais da empresa Chili Beans. E ela, além de óculos, além de relógios, agora tem essa linha onde tem bebidas funcionais, energéticos, bebidas que ajudam para o sistema imunológico e várias outras. Então, um agradecimento especial a Chili Drinks e a todos aí que estão com a gente nessa temporada de 2025. Também, quem não segue o nosso perfil, fica aqui o nosso convite para seguir o nosso perfil aqui no Instagram. A gente sempre tem novidades do campeonato, e agora está começando a ter novidades também de pessoas que não estão no nosso campeonato, mas que nos inspiram e nos dão dicas aí no dia a dia. E é legal que
esse convidado especial de hoje, no Brasil tem outras pessoas também que são referências no automobilismo, né? E tem no kart também, inclusive, né? E para mim, por exemplo, uma das referências é o Rodrigo Vieira, que sempre peguei como exemplo também, né? Multicampeão aí, né? E só que o Rodrigo Vieira, apesar de tudo isso, eu via ele na academia de cotreino, né? Treinava. Eu também frequento o cartódromo onde os pais dele são donos, ele é dono. Então, querendo ou não, eu tenho esse contato com ele, vai lá, cumprimenta, conversa, né? Agora, com o nosso Petit aqui, eu sempre via ele nas lives, no Instagram, no YouTube, nunca vi ele pessoalmente. Então é uma grande honra e realmente estava bem ansioso para esse dia de hoje. Quando ele aceitou o nosso convite, falei, nossa, que legal. E aquela história, né? A quem muito é dado, muito é esperado, então vamos tentar fazer a melhor live da história hoje aqui. E conto com a colaboração de todos aí. Então, sem mais delongas, vamos lá, o nosso grande convidado da noite, que é ele, Christian Petkov, o Petit. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. Obrigado, boa noite, galera. Vamos que vamos, estou aqui para ajudar. E, claro, dar umas diquinhas sobre kart, né? Como poucos conhecem, né? Então, começando aí a nossa entrevista, a nossa live, conta aí um pouco mais sobre o Petit, né? Onde você mora, não sei se você quer falar a idade ou não, quantos anos você tem, o que você faz da vida, e a origem desse Petkov, o que é? É russo? O que é? O meu sobrenome, ele é búlgaro, veio da Bulgária. O meu avô paterno veio para o Brasil quando era criança. E aí, com isso, a família dele veio para cá, né, por causa de guerra e tudo mais, né? Então, agora, desde que ele veio, que a família ficou aqui no Brasil e estamos aí, né? Hoje já tem alguns Petkovs por aí. Olá, legal. Mas, cara, fala, quer perguntar alguma coisa? Não? Eu comecei com kart, cara, com 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos de idade. Hoje eu tenho 54, não tenho problema nenhum em dizer. Né? E, claro que não foram 40 anos seguidos de kart, mas grande parte dos 40 é envolvido com automobilismo. De kart, depois com carros e agora com kart novamente. Show de bola. E daí você sempre trabalhou com kart, então? Como que é? Não, cara, eu já fiz de tudo um pouco, cara. Eu sou formado em publicidade, com pós-gestão de negócios e tal, mas trabalhei como músico, porque eu estudei música há muito tempo, trabalhei também como fala, marqueteiro de internet, né? Criei uma agência de sites, depois comecei a fazer consultoria de propaganda online e fui me aprimorando em marketing digital. Aí, quando foi mais ou menos 2013 para 2014, acabei ficando sem cliente, numa época difícil que foi para mim, mas procurando o que fazer, eu comecei a olhar o que o pessoal faz de paixão. Eu tinha duas paixões na vida, música e automobilismo, né? Em 2014, quando eu fui procurar o que estavam fazendo, em 2014 eu já tinha no YouTube um monte de professorzinho de música, mas não tinha um cara que falava de pilotagem de kart. Então eu falei, então eu vou ser o pioneiro na história, né? E aí, em 14 de junho de 2014, eu postei o primeiro vídeo, aquele Uma Regra e uma Exceção para controle de curva, né? E a recepção foi muito acima do que eu esperava. Eu achei que ia ter 10 views, sei lá, 15 views, né? Cara, no primeiro dia já bateu 200, depois chegou a 500, aí 1000, eu falei, caramba, meu, isso aí pode dar jeito, né? Aí eu falo que eu acabei virando o meu próprio cliente. Tudo que eu tinha estudado de marketing, eu comecei a aplicar tudo que eu queria fazer no kart, né? Então, o YouTube começou a me gerar uma certa autoridade no assunto. Falo sobre kart. De agosto para setembro, eu abri para alguns amigos, eu estou interessado em dar aula de kart, se alguém quiser fazer aula comigo e tal. Cara, de cara, assim, fez para cara, eu quero, vai, me ensina aí, vamos lá e tal.
Aí isso me incentivou, né? Tipo, meu, caramba, você tem demanda, né? Ninguém sabe ainda, como assim? Aí, em outubro, eu lancei, em 2014, em outubro, eu lancei meu primeiro curso online de kart, que chamava Segredo do Kart, com 3 palestras ao vivo, que eu dava de 1 hora cada um. E, cara, eu vendi 2 tickets. Fiquei feliz da vida que, eu consegui vender um negócio online, cara, de kart, né? Aí, viu que eu podia melhorar, em dezembro lancei de novo, já vendi 7, depois de 2000, depois vendi 15, depois vendi 30, aí foi crescendo, falei, já sei o que eu vou fazer, vou parar de mandar currículo no LinkedIn, vou parar de buscar coisa de marketing, eu vou focar no kart, né? E com isso, eu falava que eu podia fazer a parte prática também, então isso foi retroalimentando, foi virando um círculo virtuoso. Cara, 2015 para frente, não parei mais de dar aula, graças a Deus, de kart, né, aula de kart prática então até hoje, aí o YouTube continuou crescendo, mas eu comecei a procurar criar algumas coisas alternativas só para ter mais de aula de kart. Então, desenvolvi o laço de banco, virei parceiro da Paragon de colete de protetor de costela, fui buscar uma certificação da CBA para poder dar aula de kart para criança, então hoje eu sou certificado de CBA. Na verdade, hoje, a partir de 2024, na verdade, ano passado, eu fui chamado pela CBA para ser um instrutor de instrutores, quando o assunto é aula infantil, entendeu? Então, fiquei super contente, super honrado com o convite, claro que eu aceitei, né? Então, formei instrutores já lá em Manaus, tem instrutor no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, então assim, comecei a proliferar aí como é que chama, o conteúdo que veio da própria CBA, né? Então foi uma coisa muito legal e, cara, hoje eu estou envolvido, acho que até o último fio de cabelo com coisas do kart, né? Não só com aula, mas com kart também. Show! E desde o início o canal no YouTube já chamava Pista e Pilotagem, não? De cara já comecei com esse nome, demorei para escolher, mas foi uma coisa feliz, está até hoje lá, né? Então hoje está com 54 mil inscritos. Puxa vida. Já fica o convite aí para quem não segue, né? Seguir lá no youtube.com/pista de pilotagem. Show de bola, conteúdo de primeira qualidade. E obrigado, aproveitando esse gancho aí, então, tem uma das perguntas que vieram do Instagram, né? Que o Vinícius Barretti perguntou: o que te inspirou, motivou a estar como mentor de pilotos de kart? Então. Vinícius, obrigado pela pergunta. Ao longo do tempo, cara, eu comecei a notar que vários dos meus alunos, eles não tinham problema de habilidade técnica. Eu ensinava o cara pegava a mão do contorno de curva, pegava o traçado do centrinho do KGV, ficava fera e tal, mas qualquer estresse que você colocava sobre ele, qualquer adrenalina, o cara se perdia na ansiedade. Mas assim, muita. Hoje, eu arrisco dizer que mais da metade dos meus alunos, o que falta para eles não é braço técnico, é ou preparo físico ou preparo estratégico e principalmente preparo emocional. Tanto que foi legal o Vinícius ter perguntado, porque desde o ano passado que a gente vinha conversando, eu falava, tem um gap aí, tem uma necessidade mesmo dos pilotos começarem a prestar atenção nas habilidades indiretas, não só na habilidade técnica. O que todo mundo quer? Quer aula, quer pegar a mão do traçado, Beleza, mas quando você se coloca, mesmo sabendo o traçado, quando você se coloca numa situação de estresse que você não sabe interpretar direito, você morde qualquer isca, você cai em qualquer armadilha contra si próprio e você estraga a sua corrida. A pergunta básica é assim, quantas vezes você já esqueceu o foco da corrida para devolver um toque no amiguinho, quando o amiguinho te dá um empurrão desleal? A gente sempre quer devolver, é reação, instinto humano.
Pô, o cara me bateu, peraí. Aí você vai atrás do cara, você já jogou fora o foco da sua corrida, você já deixou de se concentrar. Outra coisa, você faz o quali, erra no quali e larga lá atrás. Aí você começa a pensar, mano, ó céus, ó vida, ó azar, não tô num dia bom. Você que se destruiu. Não é que você desaprendeu a pilotar. Você já entrou na corrida, deu uma errada, calma. A maior habilidade do ser humano, ou na verdade, acho que não é a habilidade, não é a característica do ser humano, é que ele vai errar uma hora ou outra. A gente não é perfeito, velho. A gente erra, né? Então, se você errou e daí pra frente você acha que você vai ter a corrida ruim, porque você já não tá no dia bom, você que se destruiu. E isso não tem nada a ver com a sua tocada, isso é cabeça. Eu já vi um comentário aqui, ó. Como é que é? Do Bruno, né? Pô, já emocionado mesmo, né, cara? Olha lá. Quem mais? Thiago também, prepara emocional. Cara, isso faz uma diferença absurda. E aí, por causa disso, eu desenvolvi uma mentoria voltada para o kart, que ela analisa o piloto em todos os aspectos. Que são, assim, eu desenvolvi 4, né? Primeiro aspecto técnico, que é o que todo mundo quer saber. Então eu tenho um questionário com 12 tipos de habilidades técnicas que eu mapeio aonde o piloto está naquele momento. Se ele é bom de frenagem, se ele é bom em interpretar tangência, se ele é bom em criar referências na pista para ser um piloto constante, se ele domina as 3 ou 4 habilidades de freio, se ele não sai das 4, tem que dominar pelo menos as 3, se ele se adapta rápido ao kart, enfim, são 12 questões que eu faço com o cara para mapear onde está o estágio dele. E olha só, conforme isso tem um bate-papo, ele preenche sozinho e depois tem um bate-papo para a gente comentar as questões. No bate-papo, eu já começo a entender se ele tem problema nas outras 3 faces, que é a face de habilidade física, sendo um cara que tem ou não condicionamento, mas principalmente habilidade física. Sabe aquele negócio da Netflix lá do Drive to Survive? De fazer malabares com bolinha de tênis, ser rápido de reflexo? E isso também ajuda o piloto. E é da parte física. Depois disso, eu pergunto pro cara se alguma vez ele pensou no regulamento 15 minutos antes de entrar na corrida. Se ele não pensou, ele já não fez tudo que ele podia ter feito para ser bom. Ele já se preparou um dia antes para vir correr? Não, então você não é um cara estratégico. Você precisa ser um cara estratégico. Então aí eu desenvolvo habilidade estratégica. Então eu começo com técnica, depois com físico, terceiro é estratégico, e o último lado é o lado emocional. Então o lado emocional é o seguinte, cara, que tipo de coisa que você fica mordido, louco da vida na pista? Vamos achar que te deixam mais louco e vamos criar umas rotas de fuga para você voltar para o normal. Você sabe, cara, que se você fica muito bravo na corrida por causa de algum toque desleal de alguém, e você consegue contar até 10 e voltar para o foco da corrida, você já está com certeza entre os 5 melhores do grid. Vai. Entendeu? Show de bola. Uhum. Então eu desenvolvi um programa que mexe com tudo isso. E aí com extensões. E aí o Vini me perguntou por quê? Porque o Vini é meu parceiro na história. Quando a gente nota uma dificuldade psicológica, o Vini é um psicólogo esportivo. Então eu direciono o piloto, você está com mais dificuldade do que eu posso te ajudar? Cara, liga pro Vini, marca um horário com ele, beleza. Então, assim, eu fui procurar tratar o piloto como um ser humano inteiro, integral. Não só na pilotagem, entendeu? A gente acerta o cara na pilotagem. Se o cara, nos outros aspectos, é um cara já equilibrado, quando ele pega a técnica, o bicho vira um monstro. O cara fica muito rápido. Mas de vez em quando o cara não pega. O cara entende a técnica, mas tem algumas travas que não deixam ele evoluir. E é por isso que a mentoria, no final eu dou como chama, o link de acesso para você entender como funciona a mentoria. Ela chama Jornada do Piloto Imbatível. Então aí a gente fala mais no final. Show de bola, hein? Legal, hein? Ótimos conteúdos. E saindo um pouco assim do automobilismo, que você respira isso o dia a dia, 24 horas, né? Mas fora isso, como que é o Petit no dia a dia? O que você costuma fazer de hobby, assim, sei lá? O que você gosta de fazer fora? Eu tenho paixão por carros antigos. Eu gosto muito de mexer com mecânica. Então, assim, eu já restaurei, já vendi 4 Fuscas. O
último que eu fiz foi um Fusca que eu envenenei. Eu cansei de ficar Zé Frizinho. Você quer saber? Isso aqui eu vou fazer para me divertir. Dane-se se ele tiver paralama arranhado. Dane-se se ele não for, como é que é? Não tiver o banco original. Não quero mais, chega. Aí eu comprei um Fusca Itamar. E, meu, envenenei o bicho, mas no quintal de casa. Aí eu tinha a ajuda de um mecânico, que tinha coisa que eu não tinha material, então eu levava o Fusca na mecânica. E aí, por exemplo, quando estou fazer cabeçote, na verdade eu comprei um carro que ele tinha um motor errado, estava largado no mato. Aí eu fui aos pouquinhos trazendo ele, levantando o carro e mandei abrir o motor só para limpar e fechar. Quando a gente fechou, já tinha folga de anel, folga de biela. Eu falei, quer saber? Eu vou andar, enquanto durar, vou andar assim. Fui andando assim. Quando eu realmente abri o bico, que queimava óleo, eu falei, quer saber? Vamos fazer direito. Fiz os cabeçotes, fiz volante aliviado. E aí o carburador, eu mesmo fiz a receita da reciclagem. Fui pesquisando na internet, no livro e tudo mais. E aí eu acabei montando a minha receita de carburador. Aí eu fiz uma receita para amaciar motor devagarinho, ele ficando solto. Depois eu fui toscando mais veneno no bicho, né? E aí vendi depois, tal. Enfim, como roda era isso. Atualmente, cara, eu tenho um Gol daqueles V3 1.0 desse válvulas turbo. Lembra que a Volkswagen lançou durante 3 anos? Eu tenho um desse. Eu comprei um desse, meio zoadinho, também comecei a arrumar. Cara, eu tô assim, apaixonado pelo carro porque eu consigo. Eu moro em Jundiaí, né? Então eu vou pra Granja, da Jundiaí pra Granja, 65 km para ir, 65 para voltar. Cara, eu tô fazendo 16 km por litro com carro turbo. Olha! Que beleza! Então quando eu não tô mexendo com kart, eu vou polir o carro, eu vou, sei lá, né, trocar os faróis, eu vou fazer alguma coisa no carro no fim de semana para terapia, sabe? Para acalmar. É igual, tem um piloto nosso do campeonato, um dos melhores aí, o Bruno Venâncio, ele corre de kart, é mecânico, trabalha numa oficina mecânica, corre de kart, daí esses dias eu fui lá na oficina dele, ele tinha acabado de comprar um kart para começar a mexer, começar a correr, aí depois também, quando vai jogar videogame, o jogo preferido é Mario Kart, e esses dias eu fui lá e ele estava mexendo num carrinho de controle remoto. Eu falei, caramba, o cara respira automobilismo. Ó, eu não tenho simulador em casa. Eu tinha e acabou ficando muito velho e eu vendi. Eu tenho um Xbox S, mas só tem um jogo. É Forza Motorsport. Só tenho Forza. Se eu chego aqui, eu quero jogar Forza, mano. Aí, claro, né? Toda semana sai um circuito novo, eu tô jogando para ficar bom no circuito novo. É sábado ou domingo, né? Que você começa a descansar. Bicho, é lá, né? No joystick. Quando vai descansar do kart, da automobilismo, vai jogar videogame de automobilismo. Desse jeito. E com toda essa experiência que você tem hoje, tanto no kart como de vida, assim, né? O que você diria pro Petit de 20 anos atrás? Sonha mais alto, cara. Acho que isso é um conselho, então, para... Pode falar. Confia e sonha mais alto. Olha lá. Acho que isso é um conselho que a gente pode pegar para todo mundo em todas as fases da vida. Pra vida, cara. Não, confia no teu taco. Cara, muitas vezes a gente, isso, além do kart, né? Muitas vezes a gente para de acreditar na gente mesmo e aí a gente deixa de ser ousado porque, não, putz, já deu aquilo errado, já deu aquilo outro errado. Estuda, baixa a cabeça e vai, meu. Entendeu? Então, assim, quem diria que eu ia estar hoje trabalhando só com kart quando eu comecei em 2014? Estava morrendo de medo de não dar certo, né? Mal pagava as contas, né? Então, assim, se eu falasse só 20 anos atrás, cara, segue a paixão aí, estuda as técnicas para vender a paixão aí que vai dar certo, entendeu? Show! E aproveitando nisso de acreditar, confiar, né? Você que tem toda essa experiência no automobilismo, já deve ter se deparado com vários campeonatos de karts rental aí,
com certeza viu alguns que deram muito certo, outros que não deram certo, né? E qual dica assim você daria pra gente aí que tá organizando um campeonato de kart, de kart rental, né? O que você diria pra gente para ter um campeonato de sucesso mesmo? Qual que é a dica do Petit? Cara, em primeiro lugar, parabéns pelo campeonato, porque eu comecei a ver o Instagram de vocês e tal, achei demais, muito legal. Ter uma turma fechada e comprometida assim é difícil, então é um negócio muito legal que vocês têm. Agora, eu acho que você já sabe que é o seguinte, você ser fiel aos seus valores, né? Então você ter uma gestão transparente, mostrar que tem um regulamento, mostra o regulamento, fala, gente, se não cumprir o regulamento, tem a punição. E, cara, aplicar a punição, não interessa se é o presidente do Brasil que está lá na pista e errou, entendeu? Regulamento é regulamento. Então, você mostra que não é nada pessoal, mas você mantém o valor do teu campeonato. Então, eu vejo inúmeros campeonatos lá na Granja e assim, o que mais deixa um cara irritado é se o cara é prejudicado e a organização não presta atenção e não responde de maneira imparcial. Se, por exemplo, mesmo que eu faça um negócio errado e não quero ser repreendido, mas se a regra diz que eu tenho que ser repreendido, não importa se eu estou gostando ou não. Se você é autoridade lá, você vai lá, não, Petit, você derrubou o cone lá do Jacqueline, é 10 segundos, não tem jeito. Não tem como escapar. É isso aí. Não, fulano. Cara, a regra é essa e, ó, não é nada pessoal, cara. Cara, vamos... Né? Então, assim, toda vez que a gente é justo desse jeito e transparente, nosso campeonato, ele preza pela amizade, ou então é um campeonato que quer preparar você para o brasileiro. Porque tem vários focos, né? Tem campeonato que quer assim, pegada, e tem outros que não. Quanto, é resenha, é diversão, a gente vai correr, mas nós vamos na pizza depois, e o mais importante é a pizza, tá? Então, assim, tudo que você for fazer com transparência, lealdade, sabe, fazer, cumprindo com o seu valor certinho, tratar bem os pilotos. Todo campeonato tem ondas mais arrojadas e mais tranquilas. Quando o campeonato começa a ficar muito pegado, que todo mundo ficou bom, então, tipo, do grid de 30 negros tem 18, 20 que pode ganhar a corrida, é aí que o organizador tem que prestar muita atenção. Porque os caras começam a tentar tirar suco de pedra, e aí começa a dar um toque mais forte, começa a forçar um pouquinho, e aí tem que ter uma firmeza dos caras falar, gente, vocês podem ser competitivos? Claro que sim. Mas não vai deixar de respeitar a regra porque você quer passar o colega, que o colega é bom também. Então, esse tipo de transparência, esse tipo de cuidado do campeonato é o que eu acho mais importante, entendeu? Entendeu? Inclusive, o nosso campeonato está justamente nessa fase que você acabou de falar, aí, de 18, 20 pilotos ali, que se deixar o P1 fica entre eles. Então, a gente está nessa fase exatamente aí. Boa. E com toda essa experiência aí, para uma pessoa que está começando hoje e para uma pessoa que já é experiente no kart, né, que já corre e tal, qual é o maior erro assim que eles cometem? Uma pessoa que está começando e uma pessoa que já é experiente. Para a pessoa que está começando, eu nem sei se tem essa palavra falando, né, no kart, mas falando academicamente, é uma falta de método, né, para contornar a curva, uma falta de método de ser um cara repetitivo, de ser um cara estudioso. E isso acaba naquele overdrive, né, porque o kart rental, ele não é um motor tão forte, ele não tem uma aproximação de curva tão violenta. Então, o cara, quando está empolgado, ele é novato no kart, ele acostuma muito fácil com a aproximação do kart, e ele acha que ele não chegou no limite ainda. Então, você já passou o limite do kart, ele já está traseirando, você já está perdendo tempo, mas você acha que você não entrou carregando a velocidade que você precisava. Eu costumo fazer assim, nas minhas aulas práticas, quando eu pego um aluno pela primeira vez, eu crio um exemplo e falo assim pro cara, imagina que você está chegando a 80 por hora no final da reta, e a curva tem que ser feita a 30, mano. Você tem que diminuir quanto? Aí eu espero ele responder, ele faz a conta, tá bom, 50 km.
Cara, 50 não é 48, é 50, beleza? Beleza. Aí ele vem, 80, freia, vira 30. Cara, ele faz perfeita a curva. Mas o que ele acha? Pô, nem cantou o pneu direito. Não tá certo isso. Aí ele vem e não faz a 30, faz a 32. Ele faz a curva? Faz a curva. Vai cantar mais pneu, vai demorar um pouquinho para dar o pé de novo no acelerador, mas ele faz a curva. Ele adota aquele barulho e aquela força como melhores do que a curva xoxa que ele fez. Mesmo que a curva xoxa que ele fez tenha sido mais rápida no cronômetro. Aí de 32 ele passa a fazer a curva em 33. Daqui a pouco ele... Não, pô, eu acho que eu consigo fazer a 35. Aí o tempo sobe meio segundo. Ele não enxerga. E o problema do meio segundo foi que ele entrou rápido demais. Ele fala, mano, eu não acertei. Peraí que agora vai e tenta 35 de novo. Não volta a velocidade para 30 na entrada de curva, entendeu? Entendi. Então no cara novato, o grande problema é esse. É o cara achar que ele não está no limite ainda. E o limite do kart vental é muito baixo. Ele é um kart que não torce direito. Ele tem aquele borrachão, ele tem umas treliças a mais embaixo. Então é um kart que não torce. Se ele é um kart que não torce, você precisa ajudar ele a fazer a curva. Você não precisa ficar tentando achar o limite, o limite ele já passou. Só que você fica tentando acertar ele no drift, cantando pneu, fazer aquela mágica. Mano do céu, tal. Cara, isso está errado. Você tem que ser mais estudioso, tem que acalmar. Se olhar no meu WhatsApp, quando você me coloca no WhatsApp, a minha frasezinha embaixo do meu nome é slow in, fast out. Cara, entra devagar para você sair, dar o pé antes e sair rápido. Show. Show de bola, hein? E para quem tá já experiente, tem algum erro ainda que o cara comete? Tem, eu vou só pedir licença que o meu gato está me aqui, que ele quer atravessar a porta do corredor. Peraí, vou abrir a porta para ele. Tá bom. Enquanto isso, vamos mandar um abraço aqui para a galera. Ponte Breno entrou, o Vitor, um grande abraço, Romildo, Antônio Júnior, o Vitor. Você tem gato em casa ou não? Não tenho um cachorro vira-lata, cachorro, né? Caramelo. Eu era do time dos cachorros. Só que minha esposa e meus filhos são todos do time dos gatos. Aí eu fui voto vencido. Teve jeito. Boa. E daí, então, o maior erro de quem já é experiente, qual que é? Ó, quando o cara é experiente, é o cara overthink, né? Pensar demais. Então, muitas vezes, o que vai dar certo é o feijão com arroz, é o que ele já sabe. E aí o cara começa a querer inventar história. Então, você sabe guiar rápido essa curva aqui, quando você está sem pressão? Beleza, então faz rápido. Com ou sem pressão, você vai do mesmo jeito. Não tenta compensar, eu falei isso com o Vinícius Barretti no nosso podcast uma vez. Não tenta compensar na curva 2 o teu erro da curva 1. Quando você erra na 1, volta a fazer a 2 do mesmo jeito que você fazia sempre. Porque se você tentar tirar o suquinho a mais, é overdrive. E aí o erro aumenta. Entendeu? Entendi. Então, assim, o lance mais difícil para um piloto experiente mesmo, eu luto com isso até hoje, cara. É quando tá sob pressão, não guiar acima do limite, é guiar dentro do feijão com arroz que você já sabe fazer. Entendi. Entendeu? Então, para piloto experiente, é o controle emocional, cara. Você já tem a técnica, cara, você tem que ser o Iceman, tem que ser o Kimi Raikkonen. Você tem que ser o cara gelado, é aquilo lá. Ah, tá chuva, tá sol, tem pressão, não tem pressão. É aquela tocada que dá certo e acabou. Show de bola, né? Uma vez eu vi em algum lugar que a importância de se largar na pole, disse que era 70% a vitória na corrida, um exemplo, né? Cara, mas não sei não, hein? Ajuda, né? Ajuda. Largar na pole é só não errar que ajuda, né? Mas se você deixa a emoção vir, você já começa a trancar a rua na primeira volta, a chance de você ser ultrapassado é muito grande. Você tem que sair e fazer o feijão correr certinho, entendeu? Na sua opinião, qual a importância assim, de uma boa largada, né? Largar lá na frente? E daí, qual é a dica que você daria para a gente fazer um bom quali, né? Porque... Cara, um bom quali, assim, tem uma técnica que eu
até coloquei no YouTube uma vez, é a técnica ABZ, não é ABC, é ABZ, tá? Uhum. Que é justamente para dar o contraste do começo com o final do alfabeto. ABZ é o seguinte, a primeira volta do quali, você vai fazer super comportado, super, como é que chama? Super conservador. Freia no lugar certinho, passa na zebrinha certinha, tal, é capricho, sem pressa. Faz a primeira volta. Terminou a primeira volta, olha se está no painel. Se você está muito ruim, você já troca o kart. Então, né, mas assim, você faz a primeira volta, a volta A, que é a volta comportada. A volta B é o comportado mais um pouquinho. Então você vai lá e tenta um pouquinho, mas sem muito exagero. Você tenta tirar um pouquinho mais de suquinho, sem briga com o kart, entendeu? Ah, eu freiei nos 30 metros, vou frear só no 29. Pá, peraí, beleza. Faz a segunda volta, que aí o pneu vai estar um pouco mais quente, ela vem, com certeza ela vem melhor. E geralmente 5 minutos de quali dá para dar 3 voltas, não dá para dar a quarta. Então a terceira volta é a volta com a faca no dente, mano. Então aí você faz a A, que é a comportada, a B, que é um pouquinho mais forte, e a última, meu, você vem freando onde dá e uau! Se você acertar, você ainda tira mais um décimo. Entendeu? Então essa é a dica que eu... O ruim é nessa volta Z aí, aparece um monte de gente atrapalhando daí, né? Então, aí tem um vídeo no YouTube, cara, que eu postei. Você pode colocar assim, 5 dicas para o seu quali, tá? Então como é que fala? Eu vou dar 5 dicas e uma delas é o seguinte: quando você for sair do box para o quali, a sua visão estratégica ela já tem que estar ligada. Então você vai sair no meio do bolo, tem 30 negros, você é o 15º ali naquele monte naquela porteira para soltar a boiada toda, a boiada toda pela pista. Então, espera um pouquinho, pensa. Será que não era melhor ou eu estar lá na frente para ser um dos primeiros para pegar a pista limpa? Se eu não consigo, será que não é melhor eu esperar uns 10 segundos no box, deixar todo mundo sair? E aí eu vou ter as 3 voltas meio no limite, mas eu vou ter 3 voltas limpas, com menos gente no meio do caminho. Entendeu? O que acontece? Como eu te falei, a ansiedade ela aflora demais no piloto digital. Então, de vez em quando tem cara que começa a dividir frenagens, o cara começa a dividir frenagem no quali. E no quali, cara, tira o pé, encosta atrás de alguém e vem ajudando esse alguém para vocês dois irem para frente. Tá? E, cara, até me corrigindo que você me perguntou no começo, claro, um bom quali, ele pode salvar a sua corrida, sim. Né, de você largar lá até largar na frente, você evita um monte de problemas. Mas não é garantia, né, que você vai ganhar. Então, assim, a estratégia começa antes do quali. Então, se vocês quiserem, quem está assistindo, quiser olhar no YouTube, 5 dicas para o seu quali. Mano, tem essa dica e mais algumas lá para você se preparar. Acabando a live aqui, com certeza eu vou lá ver esse vídeo aí. Boa. E você que é quase pra gente a visão é que você é quase um embaixador aí do KGV, né? Que não sai de lá, né? E deve conhecer cada milímetro da pista lá como ninguém, né? E o que você diz a respeito desse cartódromo lá? Porque vai ser a primeira etapa, a primeira corrida, depois de quase 2 anos tentando uma corrida lá, porque é bem disputado, né? Bem concorrido, né? Horários. Aí o que você tem a dizer sobre esse cartódromo aí e sobre esse traçado 101 que a gente vai correr lá, né? Cara, vamos lá. Características. Primeiro assim, que eu gosto demais de lá. O cartódromo sempre foi muito parceiro do meu trabalho, sempre levou muito a sério o meu trabalho. Quando eu peço alguma ajuda, me dá algumas direções de como eu posso trabalhar melhor, eles ajudam e acabam. É uma relação ganha-ganha lá, né? É muito legal isso com eles, tá? Então isso é muito bacana. Agora vamos para o lado técnico. O asfalto foi refeito em 2017. É um asfalto que, apesar de não ter borracha no polímero, ele é um asfalto mais moderno, mais poroso, então ele é abrasivo, tá? A característica principal, quando eles colocaram esse traçado lá, foi que no kart Moro, que é o kart que eles usam lá, amarrou demais a traseira. Então a traseira ficou presa demais e o kart sempre saía de frente.
O que eles fizeram lá no cartódromo para ir solucionando isso? Eles foram mexendo no kart. A solução que eles tiveram foi ir abaixando a libra da frente, os pneus da frente, e subindo a libra de trás. Tem uma bitola traseira um pouco maior. Tal. Então, assim, é um kart que ele é super durinho atrás e um pouco mais mole na frente. Para justamente fazer a curva do jeito que a gente espera num kart fácil. Tanto que você pode perguntar em qualquer cartódromo, com exceção do Grande Mano, qualquer cartódromo, a calibragem dos pneus ela é quadrada, ou seja, é mais ou menos na frente o que tem atrás. Então é 15, 16 libras na frente, ou 17, e 17, 18 atrás. No cartódromo da Grande Viana, eles usam 13 na frente, bem molinho mesmo, e 20, eu não sei se é 20 ou 22 atrás. Então fica bem durinho. Para quê? Para que quando você provocar a traseira, ela realmente descolar. Entendeu? Então, por isso que quem assiste meus vídeos, eu acabei fazendo como chama? Acabei fazendo um vídeo de cada um dos 45 traçados lá do KGV, né? E quem costuma me assistir, ver minha GoPro e tal, assistir as minhas embora, sabe que na curva 1 lá, no final da frenagem da reta, eu gosto de dar um soquinho de volante. Eu acabo de frear, dou um soquinho para ele soltar a traseira e arrumar. Isso é muito característico dessa pista, porque ajuda o kart a contornar mesmo, entendeu? Então, você vai estar chegando no limite lá, muitas vezes vai começar a sair de frente o kart. Então, como é que você resolve? Quando você dá o volante, você dá um pouco mais para começar a traseira, começar a querer distracionar para fora e você vem controlando para dar o pé e dar o pé com o volante mais reto, entendeu? Se você guiar só baseado no volante, sem soltar a traseira em algumas curvas, você não vira tempo lá. Entendi. Eu, apesar de estar 3, 4 anos aí pilotando, né? Foi a primeira vez que eu corri lá 10 dias atrás. E foi a primeira vez que eu tive contato com aquela zebra, que parece que ela é meio serrilhada, assim, né? É estriada, né? Como se fosse um mata-burro, né? Exato. Aquilo lá na hora do vamos ver mesmo atrapalha, como é que funciona? Diminui a velocidade, se passar por ela? Então, ela sacode o kart, né? Então ela tira um pouco de aderência e ela segura um pouco o kart, sim. O que acontece é o seguinte, ainda mais que vocês vão correr no fim do verão, a chance de ter chovido é muito grande, perdão. E o que acontece? Essas zebras externas, de vez em quando a pista está seca, mas nas zebras, nesse serrilhado, toda a parte de baixo está cheia d'água ainda, nesse serrilhado tem água. Então, muitas vezes, a pista está seca, vai um cara e invade a zebra, quando ele volta, ele não faz a próxima curva, porque ele molhou o pneu e escorrega, entendeu? Então fica muito ligado com isso. É uma zebra que você consegue usá-la, né, quase sempre, principalmente quando você precisa de espaço de saída, né? Agora lá no KGV eles colocaram aqueles cones de track limits agora, né? Então todos os campeonatos, inclusive quando vocês forem correr, você vai ver que na saída de algumas curvas, no limite da zebra tem 3 cones, um a 5 metros do outro. Assim. Por quê? Porque tinha muita gente que socava o kart pro lado de fora da zebra para ter saída mais reta, para deixar o volante mais reto, para ajudar o motor a pegar embalo. Isso Entendi. Na saída do miolo, na curva do toqueiro lá e tal. E só que isso privilegia o piloto pesado, equilibra o jogo, é legal pra caramba, mas isso estava ocasionando quebra de kart. Né? Então, com essa quebra, assim, a quebra acentuada de kart, toda vez tinha quebra de chassi, quebra de manga de eixo, né? Saía a roda voando e tal. Ixi. Quando eles começaram a botar esses cones e começaram a penalizar, ó, derrubou o cone, toma 10 segundos na corrida, o pessoal começou a andar mais light, começou a tomar mais cuidado. Cara, a manutenção do cartódromo ficou menor, a conta ficou menor na manutenção dos carros. Então é um negócio que eles adotaram e possivelmente não vão mais tirar. Entendeu? Entendi. Então agora você tem que ser um cara técnico mais ainda, sem ir lá fora, sem explorar muito. Por quê? Porque
encostou no cone, derruba o cone, 10 segundos na lata. Final da corrida, você perdeu o seu discurso. Entendi. A gente ia até fazer um comentário a respeito do traçado aqui e tal, mas acho que o tempo não vai dar, né? Então a gente pode pular. Mas o Bruno Venâncio, um dos favoritos ao título de campeão do nosso campeonato essa temporada, ele perguntou, nesse traçado 101, qual é o setor da pista que mais se acha tempo? Cara, é uma pergunta muito interessante, viu? Vou falar de 2 lugares. A freada para entrar no miolo, tem uma subidinha, tá? Você faz curva 1. Boa, Thiago, no cronômetro, é isso aí. Onde você acha tempo escondido? No cronômetro, tá ótimo, gostei. Então, na entrada do miolo, você consegue, por causa do relevo curioso ali daquele trecho, você consegue frear num espaço menor. E aonde eu vejo que muita gente que é muito rápida, mas peca num ponto, é o seguinte, tem um mergulho, que a gente chama de orrugem, ou mergulho, você vem na reta oposta, e aí você desce para a esquerda e tem a curva lá para a direita. Então, todo mundo fica prestando atenção no mergulho, na primeira perna. Ah, porque eu vou fazer de pé embaixo, porque eu tenho que dar um jeito para embaixo. Cara, você ganha tempo, não é na primeira perna, é na segunda perna. E você ganha tempo na segunda perna quando você tira o pé na primeira. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque o cara vem tão pendurado que quando ele tenta acertar o kart bate a barriga no chão, porque é um relevo difícil ali, e ele não consegue fazer do jeito que ele está fazendo. Ele tem que levantar o pé porque o kart começa a pular à frente. Se você é um cara que você começa a ser mais cuidadoso na primeira perna, para entrar melhor posicionado na segunda, mesmo que você precise tirar o pé lá na primeira, a segunda você faz melhor. Então, tá aí a resposta. Você vai achar um tempo escondido na entrada do miolo e na segunda perna do mergulho. Show de bola, hein? Super técnico, mano. E aproveitando esse embalo de coisas técnicas, para quem tá no nosso campeonato, ou nos campeonatos gerais aí, né? E quer ser o campeão da temporada, que dica você daria aí pra cara, se você é um cara que está na disputa e não consegue, está faltando pouco e tal, me chama para a gente fazer a jornada do piloto imbatível, com aquela mentoria que eu falei. Porque a gente vai e analisa o que está faltando. Muitas vezes, cara, você tem tudo na mão para vencer, mas você não montou estratégia. Por quê? Porque você não observou alguns detalhes que está todo mundo observando. Detalhes como? Vou dar o exemplo aqui. No campeonato de vocês, quantos pontos faz o P1, por favor? Nossa, 45, acho. É que mudou. Mas eu vou confirmar aqui. Mas pode, tá. Eu já passo o valor. Então, beleza. Se é 45, quantos pontos faz o P2? 40, eu vou confirmar aqui, só um minuto. Não, tudo bem, mas só pode ver, ó, já tá a dica para você ver o campeonato. Ano passado era 35, o primeiro e o segundo 30. Beleza. E o terceiro? 27. Depois então, 25. 5, 3 e 2, né? O intervalo. Do primeiro, do segundo, para o terceiro, para o quarto. Tá bom. Se você tiver essa conta sempre de cor, e você, por exemplo, eu e você, nós temos aí vamos supor que estamos rivalidade do campeonato, e aí o que acontece? Você, nas 4 primeiras etapas, você foi muito bem e eu fui muito mal. Então você arrumou aí 18 pontos de vantagem em cima de mim. Só que aí eu começo a melhorar. Dependendo da conta, se você começar a me marcar e falar assim, Petit, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a ganhar desde que você me deixe chegar em segundo. Beleza? Beleza. Aí eu vou só perdendo 5 pontos. Você vai só perdendo 5 pontos para mim. Se eu tenho 18, e só falta 3 corridas no campeonato, eu vou acumular 15 pontos em cima de você. Então você não precisa mais ganhar. Desde que você chegue em segundo, você vai ser o campeão. Entendeu? Entendi. Mesmo que eu ganhe as 3. Por quê? Porque você está 18 pontos na frente, só tem 15 jogos. Se for primeiro e segundo, só tem 15 pontos em jogo. Se for primeiro e segundo.
Então, se você mudar a sua estratégia, em vez de ser combativo contra mim, você começar a me marcar e falar, Petinho, eu vou sempre te ajudar. Desde que eu esteja uma posição atrás de você, vou sempre te ajudar, você não tem campeonato, você vai ser campeão. Isso é jogar com estratégia, é jogar com número, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes, eu vejo o seguinte, cara, tá uma chuva danada, final de campeonato, eu estou em terceiro, na posição eu sou campeão. O cara que está em segundo no campeonato está lá em último. Então, para que eu vou disputar a posição? Eu preciso garantir o terceiro. Só que aí, o que vem acontecendo? O quarto e o quinto, eles vêm se empurrando e vêm chegando. Quando eu vejo a freada, o nego se joga para me passar. O que eu faço? Mano, eu recolho, bichão, vai com Deus, deixa eu chegar em quinto. Em quinto já não me dá o campeonato? Já me dá o campeonato. Então, você jogar com essa frieza de números, sabe? Se começar a jogar com o campeonato, cara, se o fulano trocar de kart, pô, ele vai largar de último. Então, se ele largar de último, calma, eu já estou mais tranquilo. Então, você começar a pensar com estratégias e com possibilidades, e você andar com a cabeça mais fria, mais calculista, é uma dica que vale muito para o campeonato. E eu faço muito essa conta. Tem campeonato que eu corro, cara, que a diferença do P1 para o P2 é 3 pontos no campeonato. Mas tem campeonato, que é a Mica, por exemplo, o P1 é 50, P2 é 40. Ou seja, um P1 vale muito. Então, se você conseguir fazer 2 P1 no primeiro semestre, você começa a fazer conta de administração. Opa, quem não pode ganhar? O fulano, o ciclano e o beltrano. Então, beleza. Então, se eles estiverem andando para trás de mim, eu posso chegar em terceiro e quarto. Ele chegou em quinto, então tudo bem. Eu estou 30 pontos na frente dos caras. Você entendeu a conta? Então, você jogar com o campeonato, jogar com essa estratégia mais fria, eu acho que é muito legal. E isso eu ensino no call de habilidades estratégicas da nossa mentoria. Show! No meio do futebol, eles falam que é jogar com o regulamento embaixo do braço. Exato. Eu guio assim, ó. O regulamento assim, ó. Sempre inteiro. Show de bola, hein? E agora a gente vai para 3 perguntas que fizeram um monte de perguntas no Instagram, até já coloquei algumas antes aqui, mas vamos para 3 que eu gostei, que foram boas lá, né? A primeira pergunta vem do Gustavo Morelli, o papai do ano aí, tá chegando o Theo, mais um filhinho. E o Gustavo Morelli pergunta, no kart rental, que é uma dúvida que eu sempre tive, jogar ao corpo, dar aquele impulso, ajuda? Ai, cara, eu vou te falar, eu vou tentar demonstrar aqui, vou tentar virar de lado aqui para vocês entenderem, vamos lá. Se na largada, ou se numa saída de curva, eu me jogar para frente, só vai fazer sentido se você fizer o exemplo do kart parado. Pega um kart parado no plano, desligado, senta nele e faz assim, ó. Se ele andar um pouquinho para frente e parar, vale a pena. Mas se você fizer isso aqui, ó, com o kart desligado, e ele não sair do lugar, você não está conseguindo. Então para de fazer na pista. Entendeu? Você entendeu? Então você pega o kart desligado e faz assim, ó, dá um coice. Se ele rodar a meia voltinha que seja, ajuda. Você aprendeu a fazer certo. Agora, o que não dá certo é ficar fazendo assim, né? Ó, pra cima e pra baixo. Isso aí você tá querendo um vetor pra cima, um vetor pra baixo e nada pra frente. Entendi. Entendeu? E no caso, então, a pessoa teria que testar esse impulso? Isso. Sabe quando... todo mundo que tá no mercado do trabalho, que trabalha em escritório, já deve ter sentado numa cadeira de rodinha. Faz isso na cadeira de rodinha. Quando você faz isso, você consegue andar com a cadeira para frente, não consegue? Você levanta os pés, não encosta o pé no chão e faz assim, ó, na cadeira de rodinha. Ela andou para frente? É isso. Tenta fazer isso no kart. Deu certo, isso funciona. Não conseguiu fazer, é porque não está funcionando. Entendeu? Entendi. Legal, hein? Vinícius Gama, que ele é lá do Pad Break TV, canal no YouTube que faz transmissões ao vivo aí de kart, né? Da corrida de kart. Um grande abraço aí, Vinícius, e também pro Chapola, o Samir. Você acha que o Rental Kart hoje tem atenção de grandes marcas visando o patrocínio? Não, ainda não. Ainda não. Tá mudando, cara. Tá mudando. Mas agora
é muito interessante, né? Eu acho que as marcas poderiam prestar mais atenção. Porque eu gosto muito, eu sou um usuário assíduo do YouTube, né? Tanto para fazer vídeo como para assistir, para consumir conteúdo. Tem corrida de kart rental que tem 350, 400 caras assistindo. Aí você pega uma corrida oficial, federada, tem menos. Você tem 250, tipo 80 neguinho a menos assistindo. Bom, então, se tem mais audiência uma corrida de rental, para uma marca, ela precisaria prestar atenção no rental. Entendeu? O rental aqui no Brasil, cara, ele tem um crescimento, teve um crescimento nos últimos anos absurdo, muito grande mesmo, entendeu? Então, até eu aproveito para aqui agradecer a Corsa, ó. Olá. Corsa é minha apoiadora, ajuda aí com o macacão, sapatilha, luva, meu, ela me veste, cara, é um equipamento sensacional. Já testei praticamente todas as marcas do mercado e, cara, eu estou contente de fechar com eles, que é super legal. Que é uma marca que está prestando muita atenção no rental, entendeu? E até que é o seguinte, marca de racewear, para o rental, ela não precisa ser homologada pela CBA. Você só precisa de roupa de macacão homologado, né, coisas mais sérias, quando a corrida é federada. Então isso dá chance da marca fazer um racewear de um preço mais acessível e de alcançar muita gente, se ela souber entrar no mercado, entendeu? Então, assim, eu acho que aos poucos as empresas estão prestando atenção, principalmente as empresas que estão no meio automotivo, né? Então, uma empresa de detailing, sabe, gente que faz estética automotiva, que tem a estética talvez perto do cartódromo, sabe? É coisa que começa a virar assim, começa a ajudar. Não é uma grande marca, mas ela já começa a se beneficiar disso, entendeu? Aí produto automotivo, sabe? Aí começa aí. Eu acho que é uma história que está começando a melhorar para o nosso lado. Entendeu? Show de bola. O João Nunes, ele pergunta, ele pede dicas para se adaptar rápido ao kart. Cara, assim, eu vou dizer o que eu conheço da Granja Viana, né? Na Granja Viana você precisa sentar no banco, sentar no kart, botar o banco o mais tempo possível para ter equilíbrio de peso. Tem um kart muito pesado atrás. E já falei no começo da live que lá a traseira amarra muito fácil. Então você tem um kart mais soltinho, o banco para frente, o máximo que der, né? E aí é o seguinte, pegar na mão do kart é entender o mais rápido possível se ele é um kart traseiro, se ele é um kart dianteiro, se ele é um kart que ele não está aceitando zebra, se ele começa a ficar muito e não vai, entendeu? E lá na Granja, de acordo com a equalização deles, e quase todo cartódromo faz do mesmo jeito, mas muito deles é o seguinte, ele tem um kart de referência para fazer equalização, e aí todos os karts têm que andar ou dois décimos mais rápido ou mais lento. Se tiver pior essa diferença, eles arrumam. Mas como é que eles arrumam? Eles mexem no venturi do carburador. O que é o venturi do carburador? É o funil por onde passa a mistura de ar mais combustível que vai para o motor. Então, por exemplo, você pega um kart, você pega dois karts, que são novos, estão com pneus novos e tal. Só que pela diferença de qualidade na fabricação, um pode ser que seja um pouquinho melhor de miolo e o outro não. O que é melhor de miolo virou meio segundo mais rápido. O que você vai fazer? Você vai ou piorar esse kart ou melhorar o outro, né? Qual que é a única ferramenta que você tem rápida para resolver isso? Você fecha a boca do carburador do kart que o tempo de volta for mais rápido. O que você cria com isso? Algumas disparidades. Você vai criar kart que é muito bom de miolo, provavelmente ele vai ter um motor mais fraco. Kart que é muito ruim de miolo, provavelmente vai ter um motor mais forte. Isso na Granja é batata. Então, assim, de acordo com o traçado escolhido no dia, provavelmente vai ser um traçado diferente do traçado onde fazem a equalização do kart, que a equalização é no 101. Se vai ser um outro kart, um outro traçado que não é o 101, se ele tiver mais reta, o motor que for mais forte, mesmo com miolo pior, o motor mais forte vai ser um kart melhor. Mas num traçado muito
travado, o motor forte não vai fazer a menor diferença, porque o miolo vai fazer muito mais diferença para uma pista travada. Então, repara no traçado que vai ser sorteado no dia para vocês, para entender se precisa de mais reta ou precisa de mais miolo. Se precisa de mais reta, cara, você tem que ter um kart que no qual ele tem que vir junto com todo mundo, ou então você tem que trocar. Entendeu? Entendeu? Show. Boa. Nossa, tem um monte de perguntas, mas eu vou fazer uma aqui. Que pena, mano. Que pena. O papo tá bom, mas o tempo urge. E tem uma pergunta que eu que tenho essa dúvida, né? Mas surgiu essa pergunta, daí eu vou fazer. Não é da galera do Instagram, mas uma pergunta extra aqui. Você tem alguma superstição assim, ou um ritual antes de entrar na pista? Eu não digo um ritual não, mas eu aconselho todo mundo a ter no mínimo uns 2, 3 minutos de meditação. Quando você chega no kartódromo e você para o carro, e desliga o carro, não sai do carro. Respira fundo. Isso faz parte da minha mentoria também. Eu crio esse ritual para os caras. É o seguinte, respira fundo umas 4, 5 vezes. Lembra que você está lá porque você gosta. Lembra que é um negócio que você adora fazer. E que isso é um negócio que é feito para te trazer o quê? Satisfação. Entendeu? Um dia terrível na pista é muito mais legal do que um dia bom no escritório. Porque a gente é hobby, a gente quer fazer hobby, entendeu? Uhum. Então, assim, e aí falando de mim mesmo, eu sou um cara cristão. Entreguei minha vida para Jesus e tal, então eu acredito mesmo na salvação. Então, assim, eu sempre entrego tudo que eu estou fazendo para ele. Então, eu chego na pista, esses meus 2 minutos de respirar fundo, de meditação, eles acabam com uma oração. Então, ó, Senhor, isso aqui é porque o Senhor está permitindo. Então, muita gratidão por que eu estou aqui. Muita gratidão. Entendeu? E a gratidão, ela se Cara, não importa o seu credo. Se alimente de gratidão na sua vida. Porque você está indo andar de kart, porque você tem um teto para dormir, porque você tem dinheiro para refeição. Então, retroalimente a sua gratidão. Você vai ver como essas coisas te ajudam na vida. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse ritual. Então, cara, eu não preciso fazer. Senão, não, cara, é ele, Deus ali, Senhor, é isso aqui, gratidão, as coisas são tuas e não minhas, eu só estou aqui porque o Senhor permitiu. Cara, obrigado, vamos que vamos. Meu, isso é uma injeção de ânimo, cara. E, cara, não importa a sua religião, velho, não estou falando só de religião, cara, cria gratidão na sua vida, você vai ver como muda a coisa, entendeu? Show, sensacional. Sensacional, muito obrigado. E agora chegou o momento para ver se você é rápido fora da pista também. Que chegou chegou o sprint do Ninão. Vamos que vamos. São 30 perguntas e a gente vai ver. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Você tenta responder e eu vou cronometrar aqui. E quem está em primeiro por enquanto, que respondeu rápido isso, foi o Felipe Pereira, que respondeu em 3 minutos e 10. Vamos ver então o nosso querido Petit quanto tempo vai fazer. Vamos que vamos, né? Petit. Deixa eu colocar no cronômetro aqui. Vamos lá. Pai e bola então. Uma categoria de automobilismo. HB20. Um esporte fora o automobilismo. Tênis. Uma música. We Are The Champions, do Queen. Boa. Se não fosse piloto ou instrutor, o que você acha que estaria fazendo hoje? Música. Sou tecladista. Qual foi o primeiro carro que comprou? Um Corsa VSI. Um ídolo no automobilismo. Cara, vou ser polêmico do que eu falar, né? Lewis Hamilton, pronto. Qual foi o último filme que assistiu? Vale série? Vale. Eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Resident Alien, que é uma comédia de um alienígena que caiu na Terra e não consegue ir embora.
Interessante, hein? Um piloto que você gostaria de enfrentar em uma corrida? Eu gostaria de enfrentar uma corrida? Cara, que privilégio seria. Nossa, meu. O Alonso. Alonso? É. Uma comida que você não vive sem. Macarronada. Um sonho que gostaria de realizar. E é um Fórmula 1. Qual cartódromo mais gosta de correr? Tô, mano. KGV. Uma comida que você odeia. Fígado. Qual foi o carro mais incrível que já pilotou? Uma Ferrari 360 Modena. Uma viagem inesquecível que você fez? O ano passado eu fui numa segunda lua de mel. Foi aqui no Brasil, fui para Monte Verde. Show. O que passa na sua cabeça segundos antes da largada? Respira. Respira. Um livro que mais gostou? A arte de mandar o Olha lá. Existe alguma pista? Do jeito que é. Existe alguma pista que você sonha em correr? Sim, Laguna Seca. Uma cidade que você gosta? Putz, que eu gosto, cara. Onde eu moro hoje? Jundiaí. Já quebrou alguma parte do corpo correndo de kart? Costela. Uma série que você gosta? Série do Senna, na Netflix. Maior qualidade sua como piloto? Ter low profile. Um cheiro que te traz boas lembranças? Cheiro de óleo 2%. Qual frase mais repete no dia a dia? Para de querer corrigir na curva 2 o teu erro na curva 1. Uma bebida? Coca-Cola. Um carro que gostaria de ter? Porsche Carreira dos anos 80, qualquer um. Você prefere correr de dia ou à noite? Indiferente. Uma equipe de Fórmula 1? Caraca, mano. Mercedes. Corrida na chuva ou no seco? Na chuva. Você manda um abraço para quem? Cara, eu mando um abraço pro meu pai. Boa. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu no automobilismo? O que faz você ser rápido não é a sua velocidade de entrada na curva, mas sim a sua velocidade de saída. Show! Boa! 4 minutos e 13, tá bom, hein? Muito lento. Caramba! Quanto que era o recorde? 3 e quanto? 3 e 10. Mas ele tem uma vantagem quando ele respondeu, as perguntas não eram tão elaboradas assim, não precisava pensar tanto. Então tem que ter um handicap aí, mano. Show de bola. Pô, foi um prazerzaço ter o nosso Petit aqui com a gente nessa live de hoje. Poxa, foi demais mesmo. Agradeço demais aí pela sua participação, agradeço por todos que assistiram aqui. E queria aí que o Petit deixasse aí as considerações finais, vendesse o seu peixe aí nesse momento agora. Chegou a sua hora. Galera, muito obrigado por me assistir, obrigado pela audiência, pela confiança no meu trabalho. Sou muito grato pelos views no YouTube, pelos views no Instagram, por acreditarem nos conceitos que eu faço de pilotagem, cara. Estou muito agradecido, obrigado pela presença de vocês aí, né? Obrigado pela chance de me trazer para cá. Eu sempre honro, sempre todos os convites que me fazem. Seguinte, cara, se você quer ser ajudado um pouquinho, você vai lá no meu canal do YouTube, de pilotagem no YouTube. Quer ser ajudado um pouco mais, vai no auladekart.com.br, que é o meu site de aula de kart, auladekart.com.br, que dá para fechar um pacotinho de aula. Agora, quer mesmo ser ultra power blaster ajudado, vai na jornada do piloto imbatível. Se você colocar pistapilotagem.com.br/piloto imbatível, tem lá como funciona
Esse tratamento que eu dou dura 90 dias, um tratamento completo do piloto como um ser humano. Cara, dos 16 caras que eu assumi em 2023 nesse projeto, eu fiz 8 campeões. Não foram caras que ganharam uma corrida, foram 8 campeões. Então é algo que realmente faz muita diferença. A jornada do piloto imbatível. Me procura aí, eu estou no Instagram, é só me chamar, eu mando mais informação, mas bora evoluir junto. Show de bola! Então, agradecer a todo mundo que assistiu, a todos os nossos patrocinadores. Lembrar que a gente tem um encontro marcado domingo às 11h30 da manhã no Kartódromo Internacional da Granja Viana para o Grande Prêmio Oreca, que será a segunda etapa do nosso Chili Beans Drinks Interior Kart Racing. Então, uma etapa que promete. O Petit tomando aí o nosso Chili Drinks. Tá, tomei inteirinho, mano. Tava gostoso. Bom, hein? Valeu demais. Então, agradeço a todo mundo. Valeu, Petit, pela presença. Só aumentou o sarrafo da nossa live aqui. E muito obrigado mesmo, foi demais. Ô, cara, vai transmitir a corrida? Vai. O Tom lá da Kart Amador SP vai transmitir. Ah, vou assistir. 11h30, né? 11h30. Vou mandar um abraço para todo mundo na transmissão, hein? Vou comentar lá. Sensacional. Valeu, então. Muito obrigado para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Um abração. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.